Glória a Deus. Irmãos, aqui os pedidos de oração dessa tarde, continuando, Moacir, né, meu irmão, minha irmã Lucy, toda a sua família, irmã Márcia, toda a sua família, pela Simone, minha sobrinha, seu esposo, toda a família, Andréia, toda a família ali no Paraná, irmão Bento e irmã Cida estão precisando de saúde. Teve uma interrupção aqui, irmãos, mas já tá de boa agora, eu acho, em nome de Jesus, né? Desculpa a todos aí que estão entrando. Entra novamente que vai dar certo. Pela irmã Nina, irmão Rogério, pela família da Edna, né, Santana, conforto ali os irmãos que perderam o pai. Pela irmã Isabel também, né, que faleceu, os irmãos ali, a família, conforto aos familiares. Pelo meu primo Milton Fração e Antenor, meu tio. Pelo Ivo, pela Diana ali de Campo Grande. Ivo tá passando por um momento difícil. Andresa, nora da irmã Ercília, né? Toda a família ali, vamos estar ali orando por essa família. Pelo Éder Job, toda a família. Benedito Job, pela Alcina e família. A Ercília, né? Ercília, já falei sobre a sua família. Assentamento Santa Irene e família. Rosana e Wilson. Maria de Lourdes, né, irmãos? Vamos orar para a mãe do Fabiano, está necessitando, está internada, não está bem de saúde, vamos orar. Maria de Lourdes, pela V-Shows, Júnior e família, Regina e família, Ricardo, da Marilene, sua filha Regiane e Guilherme, filho, perderam, né, esposo e um filho, né, o genro aí da irmã Marilene, toda a família, Ricardo da Tiana, Serginho da Livina, Claudemir e a Fabiana, minha sobrinha, pelo Brasil, Israel e missionários, né, irmãos? Irmãos que está conosco, nos perdoe, né? Houve aí uma queda de energia aqui em casa, então teve que estar encerrando a live, começando, mas graças a Deus estamos aqui, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor, aleluia, Deus é bom, irmãos, né? O inimigo ele tenta, mas ele só tenta, mas ele é um derrotado em nome de Jesus. E nessa tarde, vocês que estão comigo, né, irmãos que estão buscando sua aposentadoria, Andréia, minha irmã Márcia, né, irmão Testa, outras pessoas, vamos orar, irmãos. Deus é poderoso para abrir portas aonde não há. Deus é poderoso para agir naquilo que muitas vezes nós achamos que não tem jeito. Uma Vilma, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Então que Deus continue abençoando as nossas vidas, irmãos. Ore para que Deus abençoe essa live, né? Como hoje teve uma queda aqui, nós saímos, voltamos, mas estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar então nesse momento, Pai. Nós te damos graças, Senhor, pela tua rica oportunidade de mais uma tarde. Nós podemos entrarmos aqui nessa live na tua presença. Que teu Espírito Santo venha abençoar as nossas vidas, Pai. Abençoar, ó Deus, cada irmão, irmã, família que está conosco nessa tarde. Outras famílias que vão estar um outro horário, entrar um outro momento para participar, compartilhar, comentar, Senhor, esta live. Que o teu anjo, Senhor, seja sobre cada casa, cada família, guardando e livrando de todo mal. E esses irmãos que têm pedido oração, Senhor, muitos enfermos, muitos, Senhor, com tratamentos difíceis, Pai, que o Senhor ponha do teu sangue, livrando, em nome de Jesus, que toda enfermidade caia por terra nessa tarde, em nome de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro, este sangue que foi vertido na cruz, aleluia, e nós confiamos que ele é um sangue curador, um sangue que cura, que liberta, que transforma vidas, aleluia. Nessa tarde, Pai, muitos também que estão, Senhor, pós-cirurgia, outros, Senhor, que perderam seus entes queridos, outros, ó Pai, que precisa da sua aposentadoria, tem orado, tem buscado, abre portas, Senhor, entra com providência, Pai, em qualquer área que os meus irmãos, amigos, famílias estão buscando, que nessa tarde todo incômodo, toda dor, tudo aquilo que não provém de Ti, caia por terra em nome de Jesus, saia dessa vida agora, em nome de Jesus. Dê paz, dê alegria,
de comunhão com teu Espírito Santo, aonde nós já lemos nessa tarde, Pai, toda ansiedade seja repreendida, todo mal seja repreendido, que nós possamos confiar no Senhor, esperar sempre o melhor para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, não pertence a nós, que nós possamos não ficarmos ansiosos, preocupados com nada nessa terra, pois aqui estamos de passagem, aqui estamos, Senhor, no controle apenas do Senhor, debaixo das tuas mãos potentes, que os meus irmãos e minhas irmãs possam confiar em ti plenamente, Senhor, nessa causa, nessa luta, nessa dificuldade que estão passando, se é saúde, se é, Pai, uma porta de trabalho, se é algo no meio da família, Deus, se é um vício, Pai, tu és o Senhor, aquele que restaura, aquele que liberta, aquele que cura, e nós cremos em ti nessa tarde, Espírito Santo, ajudador, consolador, fala com este homem, com esta mulher, continua agindo, Senhor, segundo o teu querer. Nós também queremos orar, Pai, pela nossa nação. Deus, tem misericórdia do povo brasileiro. Tantas coisas difíceis, Senhor, mas que caia por terra todo o mal, toda idolatria, tudo que está oculto, tudo aquilo que não provém de ti, em nome de Jesus. Liberta este povo, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Que haja paz lá em Israel, Senhor. Cuida do teu povo. Tenha misericórdia, Deus, dos missionários a campo. Ajuda, Pai. Continua a trabalhar nos corações, vida sendo transformada pelo poder do teu nome. Assim nós oramos nessa tarde, agradecido, porque sabemos que o Senhor é aquele que já deu a vitória e está conosco nessa tarde. Porque nós precisamos, Pai, a cada dia procurar, Deus, depender somente de ti. Buscar primeiro o seu reino, a sua justiça, porque as suas demais coisas, eu creio que o Senhor acrescentará sobre a minha vida, vida dos meus irmãos, da minha casa, da minha família, dos amigos, irmãos, amados que estão conosco nessa live. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Patrícia, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus, né? Os irmãos que entraram, perdoas, né? Teve uma queda aqui de energia, nós saímos um pouquinho, mas já estamos aqui na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus, é motivo de glorificar a Ele, porque o inimigo, ele não quer, né, irmãos, muitas vezes, que as coisas de Deus apareçam. E aqui nós estamos todas as terças, né? Falando do amor de Deus, falando, compartilhando as coisas do céu. E às vezes acontecem coisas que a gente não entende, mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Paz o Senhor, irmã Marilene. Já oramos aqui por você também, pelos irmãos que estão conosco, né? Por todos aí que estão na live, a gente tem orado. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Continua aí conosco, compartilha essa live com alguém que você conheça, que está precisando. E já, né, no finalzinho a gente vai estar ainda, né, voltando nessa live e orando mais um pouquinho por vocês, por aqueles que já pediram oração nessa tarde, amém? Então daqui a pouquinho a gente volta, eu vou passar para o pastor Luiz, que ainda tem um recado de Deus para nós nessa tarde, amém? Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Nós queremos deixar uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração, que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Uma palavra que ela vai estar nos ensinando tudo aquilo que a Ivone já passou para nós nessa tarde. Mateus capítulo 14, versículo 23, a palavra do Senhor diz: despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar. À parte, ao cair da tarde, estava ali sozinho, né? Em cima desse versículo, eu quero falar sobre solitude, né? A Ivone falou a respeito de uma palavra para que nós não deixamos a ansiedade tomar conta do nosso ser, ou seja, do nosso coração, né? E a solitude, ela nos ensina a termos um momento a sós com Deus, a buscar a Deus
em oração, em momentos, em lugares isolados, né? Onde nós podemos falar com Deus. Olha que interessante. Mateus capítulo 14, versículo 23. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar. À parte, ao cair da tarde, estava ali sozinho, né? Jesus, ele tinha esse hábito de orar sozinho, em lugares, vamos dizer assim, estratégico, né? Muitas vezes no deserto, muitas vezes no monte, sempre em vigílias, falando com o Pai. Isso é importante na nossa vida espiritual. Nós aprendemos aqui que há exemplos em todo o Evangelho do valor que Jesus dava à solitude, né? Ele ficava o dia todo cercado pelos discípulos, a quem ensinava e treinava, e também pelas multidões de pessoas famintas de seu toque, né? Onde havia milagre. E não é diferente, ele não mudou. Ele é o mesmo. Continua a realizar milagres, né? Nós vemos lá em Hebreus, onde Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Eu não sei qual a sua necessidade nessa tarde. Uma coisa eu sei, que ele continua fazendo milagre. Ontem mesmo eu fiquei assim maravilhado. Um irmão muito chegado, aonde tem orado conosco há muitos anos, em vigílias, passando por um momento difícil, ele testificou, em que há alguns anos atrás Deus tinha falado com ele que Deus estava dando um grande livramento. E esses meses atrás ele não vem passando bem, e ele fez uma tomografia, e ali foi constatado que ele teve um AVC. E quando Deus deu o livramento para ele alguns anos atrás, aonde ele falou que se sentiu mal e sentiu que do seu nariz pingou 5 gotas de sangue, ele lembrou que Deus tinha falado com ele que tinha dado um grande livramento. E após essa tomografia que ele fez, o médico falou para ele que foi um milagre, porque ali houve milímetro para que não viesse a ter sequela após esse AVC que ele teve algum tempo atrás. Então nós vemos que foi a mão de Deus e o nome do Senhor foi glorificado. Nós vemos aqui que Jesus constantemente estava cercado com seus discípulos e uma grande multidão. E é por isso que ele tinha esse momento de solitude, o seu momento a sós com Deus. Eu pergunto para você nessa tarde, você tem seu momento a sós com Deus? Nós temos que adquirir esse hábito de termos um momento a só com Deus, falar com Deus, para que a ansiedade, aquilo que a Ivone passou para nós, não venha tomar conta, não venha prevalecer nas nossas vidas, para que nós possamos aprender a descansar no Senhor. E nós vemos aqui que, embora fosse Deus, Jesus, ele também era humano. A fim de reunir forças para ministrar, ele precisava fazer da oração uma prioridade. E isso, irmão, a cada um de nós precisamos isso, de fazermos o que Jesus é o exemplo para nós.
que nós possamos termos a solitude, ou seja, tempo para Deus. Porque nós vivemos num mundo tão corrido, onde muitas vezes nós não temos tido tempo para Deus. E aqui, embora Jesus ficasse sozinho, muitas vezes Jesus nunca se sentia solitário, né? É o que a Ivone, ela passou na primeira parte aqui, na entrada do trabalho dessa live, a respeito de nós confiar em Deus, depender de Deus, porque Deus, ele cuida de nós de uma maneira tão maravilhosa que ele não deixa cair um cabelo da nossa cabeça se não for a vontade dele. Então Deus, ele sabe o melhor para você. Deus, ele sabe o melhor para nós. E é por isso que nós temos que estar totalmente na dependência dele, porque ele sabe cuidar o melhor para cada um de nós. Ele sempre passava tempo com Deus. E eu tenho aprendido isso com Jesus. Passar tempo com Deus, seja na madrugada, seja no decorrer da semana, nas vigílias, lendo a Bíblia, buscando conhecimento, sabedoria através da palavra. Isto é solitude. Você está na presença de Deus, para que você possa ouvir melhor a voz do Espírito Santo. A solitude é um estado de estar sozinho, de forma consciente e desejada, que pode promover autoconhecimento, descanso e reflexão. E é isso, nós, ser humano, que precisamos, irmãos, né? Tá aí nosso irmão Antônio Testa, que eu estive com ele ontem, e ele tem tido uma experiência maravilhosa com Deus. Ele falou que tem levantado de madrugada e ido fazer caminhada, e isso tem sido muito bom na saúde dele. Ele passou por exames aí, né, onde a pressão estava alterando, e ele está sentindo bem. Por quê? Porque está tendo esse momento de solitude, de comunhão, de reflexão, de descanso, de estar na presença de Deus. Por isso, meu irmão, aprenda com o salmista, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Jesus nos ensina aqui que ele retirava, né, para o deserto, para o monte, para lugares solitários, vamos dizer assim, para ter o seu momento com Deus de oração. Por quê? Ele se retirava das associações mundanas. Cristo sentiu tal necessidade. E nós aprendemos aqui, Mateus capítulo 14, versículo 23. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar. À parte, ao cair da tarde, estava ali sozinho. Aqui em Mateus 15, 29, Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Então subiu a um monte e assentou-se. Isso é ter seu momento de reflexão, seu momento de descanso, em comunhão com Deus, através do Espírito Santo. Aqui em Mateus 15, 29, Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Então subiu a um monte e assentou-se. Nós temos que ter esse momento com Deus, meu irmão. A vida anda tão corrida e muitas vezes, por falta de vigilância, a gente perde tanto tempo ocioso na frente de uma televisão, de uma programação, aonde não edifica, aonde nós não estamos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo.
mas que nós possamos aprender com Jesus de termos os nossos momentos de solitude, de comunhão com Deus, de descanso, ou seja, momento de reflexão, principalmente buscando sabedoria através da sua palavra. Nós vemos aqui que são poucos os que têm a vida de oração. E muitas vezes não tem esse tempo de meditação, de buscar conhecimento, sabedoria de Deus através da sua palavra. Temos que ter as nossas devocionais particulares, né? Cristo, ele tinha, imagine nós, como nós precisamos. E nós vemos aqui alguns exemplos devocionais pela manhã, aqui em Marcos, no capítulo 1, versículo 35, levantando-se Jesus de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Meu irmão, muitas vezes você tem que sair desse tumulto, desse vulco-vulco, dessa, vamos dizer assim, correria do dia a dia e ter seu particular com Deus. Isso se chama solitude, de poder ter o seu descanso, a sua reflexão, de estar na presença de Deus, para que o Espírito Santo possa te orientar, para que você não venha errar, para que o inimigo não venha prevalecer contra a sua vida. Aqui nós aprendemos as devocionais particulares de Jesus. Aqui em Marcos, no capítulo 6, 46, a oração à noite, tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. Sobrevindo à tarde, estava no barco, no meio do mar, e ele sozinho em terra. Meu irmão, estar mais na presença de Deus, isso é muito importante. Que nós possamos aprender com Jesus, nas devocionais, no momento particular com Deus, onde o Espírito Santo, com certeza, ele vai nos ensinar a depender cada dia mais do amor desse Deus maravilhoso. Nós vemos Jesus, a oração durante toda a noite. Aqui em Lucas 6, versículo 12, naqueles dias, subiu ao monte a fim de orar e passou a noite em oração a Deus. Olha, irmão, se Jesus fazia isso, imagine nós. Quando foi a última vez que você teve esse momento na presença de Deus? Que você possa aprender no decorrer da semana de estar mais na presença de Deus, no seu momento a sós com o Senhor, acompanhado da palavra. Com certeza isso vai fazer nós crescermos espiritualmente. Comunhão em lugares solitários. Aqui em Lucas 5, versículo 15, mas a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curado de suas enfermidades. Meu irmão, somente Jesus que pode realizar o milagre da cura, da libertação, dessa ansiedade que muitas vezes foge do seu controle. Somente Jesus. E ele nos ensina aqui nessa tarde, nós temos esse particular com ele. Aqui em Lucas 5,16, ele porém se retirava para lugares desertos e orava. Aprendemos aqui em Lucas 9,18, somente acompanhado por seus discípulos, ou seja, com pessoas que oram, com pessoas que testificam a mesma fé em que você tem em Cristo, para que a nossa fé ela possa crescer, ela possa tomar uma proporção, para que nós possamos alcançar o impossível aos nossos olhos humanos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se Jesus dependia de períodos regulares de afastamento para comunicar-se com Deus, a solitude
quanto mais precisamos tornar prioritários esses momentos de tranquilidade em nossa vida. Meu irmão, quem sabe você que tem tomado remédio, conforme a Ivone passou para nós, remédio controlado, e muitas vezes você tem sentido sem força, tem sentido mal, sem ânimo, sem esperança. Deus nos traz esta palavra nessa tarde, para que você possa ter um particular com Ele. Falamos frequentemente em achar tempo para estar a sós com Deus em nossas agendas superlotadas. E é aí que nós aprendemos com o Espírito Santo a buscar esse poder que aperfeiçoa em nossas fraquezas, para que nós possamos superar os obstáculos que nós encontramos no nosso dia a dia. Devemos mudar o foco da tentativa de abrir um espaço para o ato de abrir um espaço de poder estar na presença do Senhor. Que é isso? Ter compromisso mais com Deus, de estar congregando, de estar sendo ministrado, porque a palavra de Deus lá em Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem por ouvir a palavra. Então nós devemos mudar o foco da tentativa de abrir um espaço para o ato de abrir um espaço de podermos estar em comunhão com Ele, ouvir falar, através da sua palavra. Nós temos aqui um exemplo onde eu ouvi uma mãe falar que todos os dias ela fazia uma pausa e colocava um avental na cabeça. Quando os filhos havia assim, sabia que era o tempo da mamãe a sós com Deus. Não importa como façamos isso, o que importa é que façamos. Meu irmão, de poder estar na presença de Deus. Por quê? O mundo anda numa correria para cima e para baixo, e a gente muitas vezes olha para a direita, para a esquerda, olha para todo lado e não achamos resposta. Por quê? Porque a resposta ela vem de cima. Nós temos que olhar para cima. A resposta vem de Deus. E é para isso que esta palavra Deus traz nessa tarde, que nós temos que ter comunhão com Ele, de podermos estar mais na presença dEle. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão ocupados com tantas coisas que nos cercam, e quando a gente vê, o dia já se passou e nós não temos aquele momento com Deus. O profeta Sofonias, no capítulo 3, versículo 17, ele nos ensina: ó Senhor, o seu Deus está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com o seu amor e renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Por quê? Porque nós temos que nos aproximar mais de Deus. E nós não podemos deixar Deus esperando, meu irmão. O próprio Jesus, lá em Mateus 6,33, ele nos ensina que nós temos que buscar Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas, Deus possa agir em nosso favor naquilo que nós precisamos. Quer você esteja rodeado por uma família ruidosa, quer viva inteiramente isolada, alegra-se em poder produzir tempo para ficar a sós com Deus. Ficar só nunca precisa significar solitário. Quando você tem o Senhor em sua vida, meu irmão, você nunca está sozinho. O Senhor que nos ajuda, que nos fortalece,
que nos anima e que nos capacita para que nós possamos vencer as barreiras, os obstáculos, as dificuldades, os momentos difíceis. Por isso, aprenda a estar mais a só com Deus. Aprenda a depender de Deus. Por isso que o salmista lá no Salmo 37, versículo 5, ele nos ensina a confiar, a depender dele, desse Deus maravilhoso. Para isso, nós temos que nos aproximar mais de Deus, de estar mais na presença do Senhor, na sua palavra, no seu momento de oração, no seu momento de descanso, no seu momento de reflexão, buscando a presença de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Que nós possamos aprender com Jesus, porque o próprio Jesus, ele tinha esse momento no seu particular de estar mais na presença do Senhor, buscando em oração. Assim também nós precisamos, irmão. E é só assim que a ansiedade, ela não vai tomar conta do nosso coração e nós vamos aprender a descansar no Senhor. Por quê? O próprio Jesus, ele nos trouxe um exemplo daquele fazendeiro rico, aquele fazendeiro próximo, aonde naquele tempo, ou seja, naquela colheita, ele colheu muito, ele desmanchou o seu celeiro, fez outro celeiro maior, colheu toda aquela produção e ele sentou na porta daquele celeiro e disse: ó minha alma, hoje tu pode descansar, porque há muito em depósito, há muito tempo. Mas Jesus disse: louco, hoje te pede a tua alma o que tens preparado. Que nós possamos preparar a nossa vida espiritual. Por quê? A gente vê aí a correria do nosso dia a dia, pessoas se preparando para tantas oportunidades, pessoas se preparando para um concurso, pessoas se preparando para entrar numa faculdade, pessoas se preparando para prestar um vestibular, pessoas se preparando para se casar, pessoas se preparando para tantas coisas. E o mais importante na nossa vida espiritual, muitos não estão se preparando para encontrar com Deus. Essa semana nós tivemos 2 velórios de 2 pessoas. E a gente vê que é um momento de reflexão, que todos nós passaremos por aquele momento. E quando nós estamos ali acompanhando no velório, a gente começa a refletir o que o profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, nos ensina. Prepara-te para encontrar com seu Deus. Que nós possamos ter esse particular, esse momento de solitude, a sós com Deus. Para que nós possamos refletir como que está a nossa vida com Deus. Para que nós possamos estar preparados quando o Senhor, Ele nos chamar. Por isso, meu irmão, tenha mais comunhão com Deus, ande mais na presença de Deus, dependa mais de Deus, tenha mais tempo com Deus, e com certeza Ele vai te ajudar para que essa ansiedade ela não venha tomar conta no seu coração. O desejo das coisas desse mundo, conforme a Ivone passou para nós, das coisas materiais, das coisas perecíveis, onde a traça corrói e a ferrugem destrói, mas que nós possamos ter comunhão com Deus através do Espírito Santo e orar para que o desejo no nosso coração ele possa crescer em nossas vidas espiritual, assim como o salmista ele orava e dizia: assim como a corça anseia pelas águas,
Assim, ó Deus, suspira a minha alma por ti. Que nós possamos ter mais um momento com Deus. E com certeza seremos melhor. Que você possa aprender com Jesus no seu momento de solitude. Se Jesus, sendo Deus, ele buscava essa comunhão com o Pai, imagine nós como precisamos, né? Aleluia. Por isso que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele ensina: o meu povo perece, o meu povo erra muito, porque lhe falta conhecimento. Mas que nessa tarde você possa aprender com Jesus, de ter mais tempo com Deus, no seu particular, e com certeza o Espírito Santo, ele vai te ajudar e você vai errar menos, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Shalom Adonai. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, né, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Como Deus é bom, né? A gente lê a palavra do Senhor e Deus nos orienta, né? Deus fala aqui conosco, né? Eu li uma palavra aqui e eu nem sabia o que o pastor Luiz ia falar nessa tarde. E falou quase, assim, o nome da mensagem, né? Naquilo que eu comecei a ler nessa tarde, em Mateus 6, versículo 25, né? Que fala sobre a ansiosa solitude pela vida, né? Que possamos ter a nossa confiança plena somente em Deus, somente no Senhor, esperar somente pelo Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro, né? Quando Davi estava ali fugindo de Saul em todo o tempo, e ali ele não sabia para onde fugir, de repente ele fala: Senhor, eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? E de repente ele mesmo, né, ali Deus fala ao coração dele: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha que coisa grande, irmãos. Em todo o tempo que Davi foi livrado ali de Saul, Deus é que cuidou dele. Não é porque ele merecia. Não, nós não merecemos muita coisa não, irmãos. Porque nós somos, né, seres humanos, somos pecadores. Nós não merecemos às vezes muita coisa de Deus, mas Deus dá muita coisa para nós, né? Como a gente leu aqui muitos, glória a Deus. O Senhor é bom, o tempo todo Deus é bom, aleluia, né? Louvado seja o Senhor, né? Amém. É isso, irmãos. Deus, ele olha, ele cuida de nós em detalhes. Nós que muitas vezes não sabemos agradecer, não sabemos ter o nosso coração grato a esse Deus. Mas vamos colocar em prática isso que o pastor Luiz também falou conosco nessa tarde, através da palavra de Deus, né? Que nós possamos colocar realmente as coisas de Deus em primeiro lugar, como eu li aqui nesse Mateus 6, né? 33, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais o Senhor vai concretizar e acredito acrescentará em nossas vidas. E como o pastor Luiz disse, estar mais na dependência, mais próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus, irmãos, nós estivermos, mais nós vamos obter resposta daquilo que nós precisamos para viver nesse mundo, né, que jaz no maligno. Sabemos que aqui nós não podemos esperar nada desse mundo, nada. Mas sim de Jesus, sim de Deus, né? De Deus nós esperamos tudo, porque é dele que vem tudo para a nossa vida. Amém? Nós vamos orar nesse momento, né? Que Deus continue te fortalecendo você, sua casa, sua família, né? Aleluia, né? Todos os seus, né, empreendimentos, as coisas que você tem colocado na presença desse Deus. Que Deus haja, né, com vitória, com resposta, porque o nosso Deus é o único, irmãos, não tem outro. Não tem para onde fugir, para lado nenhum, nem para a direita, nem para a esquerda, né? Muito menos recuar, mas ir à frente, avante, né? Olhando para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé, da nossa esperança, aquilo que nos traz esperança. Vamos lembrar, Senhor, o que me dá esperança é estar na tua presença.
Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos orar nesse momento, né? Para que Deus continue abrindo nossa mente, abrindo nosso coração, pondo entendimento, né? Dando discernimento das coisas de Deus. Pai, que eu faço? Como que eu devo fazer? Jesus, como que eu tenho que me posicionar? Espírito Santo, me ajuda. É assim, irmãos, é pedindo força, graça, ajuda, que nós vamos em frente. Amém? Vamos orar então nesse momento, aleluia, né? Para dar o término dessa live. Deus é muito lindo, irmãos, maravilhoso, né? Deus é tremendo. Eu amo esse Jesus, amo esse Deus, amo o Espírito Santo. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esse tempo que passamos aqui nessa tarde. Eu, meu esposo, irmãos que estão comigo na live e vão estar num outro horário, aqueles que entraram depois. O Senhor conhece a vida de cada um desses irmãos, Pai. Alguns já passaram por momentos muito difíceis, hoje está mais ou menos, ou está melhor. Outros estão passando agora por momentos difíceis, mas eu sei que o Senhor, Pai, tem segurado nas mãos de cada um, Senhor, e tem, ó Deus, sustentado com teu grande amor. Por isso, nessa tarde, eu ainda peço ao Senhor, ajude, Pai, este homem, esta mulher, ajude, Senhor, esta família nessa caminhada, dá força, dá graça, Senhor, dá sabedoria, Pai, a este varão, dá entendimento da Tua palavra, que possa, Deus, depositar a sua confiança somente no Senhor. Colocar, ó Deus, o desejo do coração somente nas coisas do Senhor. E que nada nesse mundo venha ocupar espaço em nossa vida, em nossa casa, no meio da nossa família. Que nós possamos verdadeiramente servir o Senhor em espírito e em verdade. Para que as coisas possam ser colocadas no devido lugar. Tudo aquilo que muitas vezes está fora, tudo aquilo que está perturbando, atrapalhando, incomodando, seja quebrado, que saia, Pai, agora do meio desta casa, desta família. Coloca as coisas no lugar, coloca tudo, Senhor, nos devidos lugares, conforme a Tua vontade. Se conosco, Pai, ainda no decorrer desse dia, noite, Senhor, dá-nos ainda uma semana abençoada na Sua presença e continua, Pai, a falar ao nosso coração, de maneira que possamos entender a Tua vontade para conosco. Muito obrigada, Pai, por tudo, pela sua presença, por mais essa tarde. Eu louvo e exalto o seu santo nome, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, né? Também quero mandar um abraço aqui, teve alguns irmãos que entrou depois. Glória a Deus, deixa eu ver aqui rapidinho. Irmão Bento Tomazinho, Deus abençoe, irmão Bento, aleluia. Mateus Paris, Olímpio Moura, Sueli Farinha, a Bispa Sueli Ademar. Deus os abençoe, os irmãos que sempre têm entrado nas lives e participado, outros que a gente não pôde ver, outros que a gente às vezes, né, mas que Deus sabe e conhece, né? A minha amiga Vera, que está lá no Japão, né? Deus abençoe você, Vera, sempre está conosco, sempre assiste a nossas lives, né? Louvado seja o Senhor. Irmãos, as lives nossas, para a glória de Deus, tem chegado longe, né? E Deus tem feito coisas tremendas, né? Muitos testemunhos, glória a Deus, né? Que Deus te abençoe, amigo, irmão, amado família, amados que estão sempre com a gente. Eu sei que Deus tem propósito e tem coisas a fazer muito mais, né? Através destas lives, amém? Que Deus te abençoe com sua família, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor a todos.